Pessoal, última aula da terceira temporada do nosso curso de marcenaria. Puxadores rústicos. Nós vamos completar hoje aquela sequência de aulas, aquela série sobre os móveis para pia. Fizemos a portinha, fizemos o gaveteiro, fizemos as guarnições, agora chegou a hora dos puxadores rústicos. Por isso estou aqui com o Dom para encerrarmos juntos a terceira temporada. Foi uma temporada pesada, foi muita coisa que nós trouxemos, muitas aulas, você aprendeu muita coisa, encaixes, gabaritos, aquele trilho. Aprendeu a cortar com a serra mármore com segurança, aprendeu a cortar madeira com ela, aprendeu a cortar piso com ela, aprendeu a cortar ferro com ela, de forma menos perigosa. Aprendeu técnicas apuradas de como usá-la, a verdade sobre ela. Enfim, foi uma temporada muito pesada, de muito trabalho pra gente. Então nós estamos concluindo essa temporada hoje com essa aula. Essa é a quarta aula sobre os móveis de pia, como eu te disse, foi gravado há 2 anos atrás. Vai contendo alguns erros, eu te peço perdão por isso mais uma vez. E eu queria deixar claro que antes de começar essa aula, eu queria deixar o meu agradecimento a todos vocês que comentaram nessa terceira temporada, que sempre tiveram presentes, sempre nos apoiaram, sempre nos ajudaram, deixando o seu like, comentando, você que se inscreveu, você que sempre ajudou a gente, que sempre nos apoiou. Sem você nós não teríamos chegado até aqui, até a terceira temporada. Eu fiz uma lista com o nome de todas as pessoas que sempre comentam, que em todos os nossos vídeos sempre deixam comentários, sempre deixam apoio. E eu ia ler todos os nomes, mas eu vou alongar demais a aula. Então, para evitar isso, em meu nome, em nome do Dom, a todos vocês que sempre comentam, que deixam seu like, que se inscreveram, que assistem, que estão com a gente. O nosso muito obrigado de coração. Vamos começar essa aula, pessoal. Esses puxadores também são muito usados em outros móveis, por isso é muito importante que você aprenda como fabricá-los. Vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer é conseguir uma chapa de metal. Pode ser enferrujada, podem ser aquelas laterais de fogão velho, de geladeira velha que você vai descartar, ou de um micro-ondas que você jogou fora, ou uma chapa de zinco velha. Vamos precisar fazer um molde e para isso vamos desenhar em um pedaço de cartolina ou papel grosso, que será do tamanho exato que você escolher para ser seu puxador. No meu caso, eu desenhei um losango com 4 centímetros de largura e 8 centímetros de altura. Vamos para o nosso quadro negro para que você entenda melhor como fazer esse desenho com uma régua e uma caneta ou lápis. Primeiro, risque uma linha na vertical de 8 centímetros. Agora, ache o meio dessa linha, que terá 4 centímetros para cada lado. Posicione seu esquadro na linha do centro e marque 2 centímetros para a direita. Agora, posicione seu esquadro do lado esquerdo e marque 2 centímetros. Ligue as pontas formando um losango. Divida a parte de cima da linha vertical de 4 centímetros e você terá 2 partes com 2 centímetros cada. Risque uma linha horizontal na marca de 2 centímetros e repita o mesmo procedimento na linha vertical de baixo. Agora, faça uma meia bola nas pontas dessa última divisão que você fez. No final você recorta com a tesoura essas bolas. Para finalizarmos nosso molde, vamos dividir a primeira parte da linha vertical da parte de cima, que contém 2 centímetros, e ficará com 2 partes de 1 centímetro. Trace um risco horizontal na marca de 1 centímetro e repita o mesmo procedimento na parte de baixo. Pessoal, a gente perde algum tempo explicando certas coisas através do quadro, mas te peço um pouquinho de paciência, porque alguns de nós possuem alguma dificuldade para entender ou para traçar essas linhas. Já para outros é mais fácil, por isso tento descrever de maneira mais detalhada para que todos possam compreender e acompanhar as aulas por igual. Aí está o meu molde pronto, feito em cartolina. Ele tem 2 centímetros para cada lado na horizontal, 4 centímetros para cima e mais 4 do meio para baixo. Achei uma chapa de ferro na rua, enferrujada, com 1 milímetro de espessura, e com certeza dará para fabricar os puxadores nela. Prendi ela na mesa com 2 sargentos, para que fique firme. Agora vou pôr o molde em cima para ver como fica. Preciso dar uma raspada nessa crosta de ferrugem antes de lixar. Para isso vou usar o formão mesmo, porque não estou conseguindo achar minha espátula. Depois de raspar a crosta mais grossa, vou usar uma lixa para metais em geral, da Tigre, grão P36. É uma excelente lixa, grossa e arranha bem o metal e remove a ferrugem de uma forma bem homogênea. Vou cortar essa borda, pois ela atrapalhará nosso trabalho. Com a borda já cortada e fora da chapa, é só contornar o molde com uma caneta de ponta grossa ou lápis. Marque onde ficaram aquelas bolas nas bordas. Com uma broca para aço rápido, de uns 5 mm de espessura ou um pouquinho mais grossa, você vai furar onde marcou as 4 bolas das bordas antes de cortar a chapa.
Esses furos serão aqueles detalhes que ficam na borda do nosso puxador. Por isso, é melhor fazê-los antes do corte e com uma broca. Para não forçar a broca ou cegá-la precocemente, use um prego grande e bata com um martelo nas bolinhas das bordas para iniciar um furo. Assim a broca furará com mais facilidade. Com os 4 furos feitos, confira com seu molde se ficou tudo ok. E faça um furo com a ponta do prego ou da tesoura mesmo no molde, naquela marca de 2 centímetros, bem no centro, entre os 2 furos laterais. E marque com a caneta ou lápis na chapa de metal. Marque com o prego novamente para iniciar o furo, onde você marcou com a caneta ou lápis, e depois complete os 2 furos com a broca. Esses 2 furos no centro serão por onde passarão os parafusos que vão fixar o puxador na frente da gaveta. Uma dica para você não perder tempo é furar com o prego todas as 6 marcações primeiro. Depois, furar os 6 furos de uma vez com a furadeira. Ganha muito tempo em vez de bater o prego e depois pegar a furadeira e furar. Passar para outro furo, pegar o prego novamente e martelo. É muito mais fácil furarmos e fazermos cortes dentro da peça, com ela ainda na chapa, antes de ser cortada, pois depois de cortada fica muito mais perigoso fazer algum corte ou furo nela. Precisamos fazer 2 cortes paralelos dentro da peça. Mais para frente você vai entender o porquê deles. Os puxadores das gavetas ficarão na horizontal, então os 2 cortes paralelos devem ser feitos na horizontal. Vou cortar esse puxador com a serra mármore, usando uma lâmina para cortar ferro. Mas, se você não possui segurança ou habilidade para esse tipo de corte, não tente. Melhor você usar uma serrinha manual que cortará do mesmo jeito e sem riscos. Se você possui uma certa prática com a serra mármore, vou te explicar a maneira menos perigosa de usá-la para cortar essa chapa. Quando falamos em serra mármore, nunca podemos afirmar que existe 100% de segurança. Primeiro, porque ela é fabricada para cortar pedra, parede e mármore, como o nome já diz. E por isso, gira em velocidades muito superiores a uma serra convencional, para madeira, por exemplo. O que podemos fazer é manter a atenção redobrada e tomar alguns cuidados. Nem é preciso dizer que é imprescindível que você esteja usando um óculos e luvas, porque as faíscas voam para todos os lados quando cortamos ferro. Posicione a base da frente da serra mármore encostada na peça a ser cortada e levante a parte traseira, ainda com ela desligada, até posicionar onde a lâmina passará quando for ligada, ou seja, em cima do risco feito anteriormente. Posicionada a lâmina bem em cima do risco, segure firmemente e mantenha seu corpo paralelo à máquina, nunca atrás da lâmina ou de frente para ela, pois, num eventual escape ou quebra do disco, pode vir direto na sua barriga ou corpo. Você deve cortar com o corpo de lado, paralelo a ela, nunca com você na direção da lâmina, nunca. Com sua mão firmemente segurando ela, ligue-a e desça levemente a lâmina, fazendo um pequeno e leve risco, só para marcar. Depois, erga a traseira, mantendo a frente encostada na chapa, como eu faço, e desligue e espere o disco parar por completo. Após isso, posicione no outro risco e repita o procedimento. Não é preciso forçar a máquina para baixo, é só encostar levemente a lâmina que ela corta ou marca. Após riscar e com o disco parado por completo, pause a máquina em algum lugar seguro e tire o fio da tomada, sempre para evitar qualquer tipo de acidente, tanto por você como causado por terceiros. Agora, com uma chave de fenda velha ou um formão velho e afiados, bata na fenda até terminar de vazar o rasgo para o outro lado da chapa. Com todos os 6 furos feitos e os 2 riscos paralelos do centro da peça já cortados, é hora de cortarmos a peça e separá-la da chapa. Para isso, primeiro coloque a frente da máquina encostada na chapa e erga a traseira, tudo com ela desligada. Agora posicione o disco no desenho do puxador que você fez anteriormente com o molde e a caneta.
Tudo certo, mão firme na máquina, ligue e abaixe a traseira, cortando levemente. Pode ir fazendo pequenos cortes e ir desligando a máquina e posicionando novamente, mais para trás, até terminar todo o corte. É mais seguro. Vá posicionando, abaixando e cortando. Depois espere parar por completo o disco. Quando desligar, vá posicionando novamente. É melhor ir devagar, com segurança, do que querer correr e se acidentar. Pressa e máquinas nunca dão certo. Quem disser que é possível correr usando máquinas não é um profissional, na minha opinião, pois um verdadeiro profissional sabe que, em primeiro lugar, vem o cuidado e a segurança. Sempre. Depois de cortado e você ter desligado a máquina da tomada, pegue a peça com um alicate. Nunca apanhe ela com as mãos, pois ela estará com uma temperatura muito alta e queimará sua mão ou dedos. Deixe um pote com água sob a sua chapa, claro que com sua serra mármore já posicionada longe da sua mesa e com o fio já desligado da tomada. E mergulhe essa peça cortada na água e deixe esfriar. Repare que a peça, depois de esfriada, ainda possui muitas pontas e farpas de ferro que podem cortar a sua mão. Por isso, muito cuidado ao manuseá-la. Mesmo fria, use uma luva grossa ou agarre com o alicate para tirá-la da água. Ou, se não for possível, manuseie com muito cuidado. Pegue uma lima e passe nas bordas dos dois lados com muito cuidado. Se for possível, prenda essa peça em uma morsa para evitar de segurá-la com a mão. Assim, você trabalhará com mais segurança e mais facilidade. Ou, se você possuir um esmeril, passe as bordas levemente para remover todas as farpas. E sempre mantenha os óculos na frente dos seus olhos. Caso ela dê uma amassada ou entortada, bata com o martelo levemente até corrigi-la e deixá-la reta novamente. Agora, passe a lixa de ferro, aquela grossa do início do vídeo, e arranhe bem a peça. Se ela estiver enferrujada igual a minha, arranhe até remover o máximo que você conseguir dessa camada de ferrugem. Se estiver nova ou possuir tinta, remova e deixe a peça bastante arranhada para que a tinta tenha onde agarrar. Se precisar, alargue esses dois rasgos do meio que você fez com a serra mármore com uma chave de fenda afiada ou um formão fino. Essa fita de metal é aquela lateral que cortamos primeiro da chapa de metal no começo do vídeo. Vou cortar ela com mais ou menos 1 cm de largura, por 5 cm de comprimento ou 6. Com a fita de metal já cortada e com 1 cm de largura por 5 cm de comprimento pronta, você deve dobrá-la em um prego ou um parafuso. Agora, com a fita de metal dobrada, é hora de posicioná-la dentro dos rasgos que você fez no centro do puxador, aqueles dois cortes paralelos. Use um martelo pequeno e bata levemente. Se preciso, alargue mais um pouco os dois buracos com uma chave de fenda para que entre. Agora vamos fabricar a argola. Pegue um pedaço de ferro de construção fino, aqueles que usamos para fazer estribos para colunas de concreto, os mais finos. Se estiver enferrujado, passe uma lixa de ferro nele. Pegue um cano 3/4 de ferro e prenda junto do ferro fino, ou no seu torno de madeira, ou em uma morsa, se você tiver. Mas prenda bem, porque é muito perigoso se esse ferro escapar. Use luvas e óculos. Eu estou sem luvas no momento e tive que fazer com as mãos limpas, o que me colocou em risco. Para sua maior segurança, se você tiver um cano fino também, de ferro, use-o colocando a barra de ferro dentro desse cano fino, para te ajudar a torcê-lo. É mais seguro e você fará menos esforço. Como você pode notar, usei o cabo da minha marreta, que é de cano de ferro 3/4, e tem um corte em cima, onde consegui enfiar a ponta do ferro para não escapar, e prendi em uma morsa pequena que tenho. Agora é só ir girando o ferro em volta do cano 3/4, de forma que fique apertado, e dando várias voltas no ferro. No meu caso, preciso de 5 argolas, então seriam 6 voltas, com o ferro em volta do cano. Mas como a barra de ferro era pequena, só consegui dar 3 voltas. Depois é só remover o cano e prendê-lo novamente deitado e serrar nessa posição com uma serrinha amarela manual ou com a máquina, mas com cuidado e lembrando você de segurá-la com firmeza e manter o corpo fora da linha de corte, sempre paralelo à máquina, e aguardar que ela pare por completo. E não precisa forçar o disco, só encoste levemente que ele corta.
Cortadas, elas ficam assim. Agora é só removê-las do cano com um alicate e resfriá-las em água. As pontas ficaram desencontradas. Agora você prende na morsa ou no torno de madeira e bate levemente com um martelo ou uma marreta pequena até as pontas ficarem alinhadas. Depois bate para que as pontas se juntem ao máximo. Descobri que é muito mais prático você usar Durepox para unir as duas pontas. Usando um pouco de água na ponta do seu dedo, você será capaz de moldar a massa perfeitamente. E depois de 24 horas, quando estiver totalmente seco, poderá pintar sem que o Durepox apareça. Passe a fita de metal que você cortou por dentro da argola e enfie as pontas dentro daqueles dois rasgos paralelos e depois amasse as pontas, uma para cada lado, atrás do puxador, para que não saia, mas verifique se a argola ficou solta. Ela deve balançar sem ficar presa. Se ficou esse excesso de fita de metal atrás do puxador, você serra com a serrinha manual, para que não fique para fora do puxador, estragando a estética da peça. Aperte ou afrouxe a fita de metal para que as argolas fiquem soltas dessa maneira. Lixe a cabeça dos parafusos levemente para arranhá-las e a tinta pegar. E faça alguns furos em um pedaço de madeira e posicione-os em pé para ser mais fácil pintá-los. Posicione os puxadores sobre pedaços pequenos de madeira, como calços, sobre um pedaço maior de madeira e tente deixar as argolas de pé para que a tinta entre por completo dentro delas. Use spray de tinta automotiva, pois ela gruda melhor no metal e dá acabamento mais perfeito. No meu caso, usei spray preto fosco automotivo. É só agitar bastante a lata para misturar bem a tinta e espirrar na peça, dando um banho e deixar secar por 48 horas. Depois de 48 horas, os puxadores ficarão assim. Não se esqueça de também pintar as suas dobradiças para as portinhas da pia. Lixe elas com uma lixa de ferro para arranhá-las e, se possível, desmonte e pendure com arame em algum lugar alto para que o spray de tinta pegue por todos os lados. Pinte os pinos das dobradiças, igual fez com os parafusos dos puxadores, em pé dentro de furos. Enfim, chegou a hora de instalar nossos puxadores. Remova a gaveta do gaveteiro e ache o centro naquela ripa do meio da gaveta. Depois, risque com um lápis dentro dos dois buracos do puxador, onde serão feitos os furos para os parafusos. Aqui estão os limites laterais do puxador e no centro estão marcados onde serão feitos os furos. No centro, fiz essa marca quadrada, que é onde será cavado 1 milímetro de profundidade para que encaixe essa parte mais alta, atrás do puxador, da fita de metal dobrada, para que não fique alto e bambo quando instalada. Aí está o puxador instalado, com parafusos pintados e porcas e arruelas por dentro da gaveta para garantir a fixação. Nas portinhas, ache o meio da ripa grande, onde as portinhas se encontrarão ao fechar. Depois, marque dentro dos furos do puxador com um lápis na madeira e marque também a cava de 1 milímetro de profundidade para encaixar a fita de metal que segura a argola e fica por trás do puxador. Depois, dê uma cavada com cuidado com um formão pequeno, bata levemente cavando esse buraco para que a traseira encaixe perfeitamente. Coloque os parafusos e as porcas atrás da porta com as arruelas e aperte com cuidado e esse será o resultado. Esse é o resultado final das portinhas e gavetas com os puxadores instalados. É um pouco trabalhoso fabricar esses puxadores no início, mas depois do primeiro passa a ser fácil e compensa pela economia que você faz e o resultado final. Espero sinceramente que você tenha gostado de mais esse vídeo. Enfim, completamos e finalizamos esse projeto da pia. Por favor, te peço para que se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer, para que nossas aulas possam continuar, pois esse projeto da pia é só o começo do que virá daqui para frente. Obrigado a você por assistir mais essa aula. Até a próxima aula, pessoal.